amigos da Web Rádio Bela, muito boa noite. Eu sou o André Greco e a partir de agora passo a apresentar para vocês o nosso Bela Esportes. E hoje, nesse programa de segunda-feira, temos a presença do nosso apimentado amigo Carlos Malagueta, a quem eu dou o meu boa noite. Boa noite, Carlos. E aí, tudo bem? Boa noite, André Greco. Boa noite, Wellerson. Boa noite, galera ligada aqui no nosso programa de esporte segunda-feira. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma rodada que se passa, e nós vamos falar também de outros esportes. Vamos falar aqui de Fórmula 1 também. Então, vocês fiquem ligados aqui conosco, porque daqui para frente nós vamos mandar ver tudo que é informação para todos vocês que estão aqui ligados em nós. Valeu, pessoal. E também hoje recebendo aqui a participação, digamos assim, mega, do nosso convidado, o Wellerson Mega. Muito boa noite, Wellerson. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Bem-vindo ao programa. Obrigado, André. Boa noite. Boa noite, Carlos. Agradecer aí o convite aí de vocês para participar desse programa. Comentar um pouquinho aí dessa rodada do Brasileiro, né? E tentar dar o máximo de informação para o pessoal aí que a gente acompanhou no fim de semana e tentar passar o melhor para todo mundo aí. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos às notícias que temos para discutir hoje. Vasco perde para o Corinthians e cai para o Z4. Perigosa a situação do Vasco a partir de agora, hein? Fluminense vence o Santos e sobe para o G4. Inclusão aí marcando presença de forma positiva na rodada desse final de semana. Flamengo empata com o Internacional e segue em segundo na classificação. O Mengão perdeu a oportunidade aí diante de várias oportunidades, a gente vai falar sobre isso, de assumir a primeira posição aí no campeonato. Passando rapidamente para a Fórmula 1, sem nenhum trocadilho rápido, Fórmula 1. Lewis Hamilton vence mais uma e se torna o maior vencedor da história da Fórmula 1. Chegou aí a 92 vitórias. Vamos falar sobre isso também. Mas resultados e classificações dos campeonatos alemão, italiano, espanhol, francês e inglês e os nossos debates começando a partir de agora. Vamos lá. Vasco perde para o Corinthians e cai para o Z4. É o primeiro time no Z4. Deixa eu passar rapidinho aqui a 18ª rodada, os resultados, e aí falamos, como sempre fazemos aqui, sobre os resultados que tivemos aí nessa rodada. O Vasco, conforme eu já informei na manchete, no destaque, o Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 2-1, o Bragantino venceu o Goiás por 2-0, o Ceará venceu o Curitiba por 2-1, e o Atlético Mineiro empatou com o Sport em 0-0 nos jogos de sábado. Nos jogos de domingo, o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Palmeiras por 3-0. Fluminense venceu o Santos por 3-1. O Atlético Paranaense foi derrotado pelo Grêmio por 2-1. E o Internacional de Porto Alegre empatou com o Flamengo em 2-2. Voltando aí à manchete do Vasco, destaque do Vasco. E aí, quais foram as impressões que vocês tiveram desse jogo aí? O Vasco com a luz amarela aí, pelo menos acesa aí nessa altura já do campeonato. Quem começa? Malagueta? Luz amarela e também a luz de São Januário, que não é tão agradável assim, já não é a primeira vez. Muitas vezes o Vasco tem jogado em casa e o que se vê é um estádio que, se de repente alguém notar e reclamar, o Vasco vai arcar com as consequências de uma iluminação que não é padrão, porque todos os jogos você vê que todos os estádios, todas as arenas, elas ficam concentradas na iluminação adequada para que os jogadores façam o espetáculo, e o Vasco até nisso não vem fazendo o seu papel. Um jogo no qual quem perdesse ficaria mal na tabela, e o Vasco dentro de casa me fez a gentileza de perder para o Corinthians, que veio de um resultado inexpressivo contra o Flamengo, uma derrota de goleada por 5-1. Dentro de casa, o Corinthians me perde 5-1. Vem a São Januário no meio de semana. Claro, o Vasco não contava com o que aconteceu, que foram as ausências de última hora do Germancano e também do Benítez. Então, o Vasco já entrou em campo
sem as suas 2 maiores estrelas, os seus 2 maiores reforços e os seus 2 melhores jogadores dentro da competição. Um primeiro tempo apático que o Vasco não se encontrava, o Corinthians tentava sair para o jogo, também não conseguia. No segundo tempo o jogo melhorou, o Corinthians no primeiro tempo ainda fez o seu gol. Não vou dizer que foi falha do lateral do Vasco, não foi falha, foi uma falta de experiência do jovem lateral vascaíno. E o Caio Tenório, naquela disputa de bola com o jogador do Corinthians, que foi jogador do Vasco também, entendeu? O Matheus ganhou a bola, levou, e o Corinthians fez o primeiro gol na bola que foi rolada, e dentro da área o centroavante lá concluiu. Segundo tempo, o Vasco buscou, foi melhor, com as substituições o Vasco partiu mais para cima, muito bem vinda e muito bem notada pela torcida e também aprovada a atuação do novo reforço do Vasco, o Léo Gil, que entrou em 1 minuto e meio, fez mais do que o time vinha fazendo dentro do campo. O Carlinhos ali no meio jogou muito bem, diga-se de passagem, e o Andrei não vem jogando bem na equipe vascaína. Então, o Vasco, com a entrada desse jogador, que, ao meu ver, já para essa partida de meio de semana, que é contra a equipe do Caracas pela Sul-Americana, que é outra competição, não estamos falando de Sul-Americana aqui, mas o Léo Gil, ao meu ver, já vai ser o titular da posição. O Vasco saiu mais para o jogo, uma bola alçada na área, o Thales Magno mata no peito, rola para dentro da área e o Ribamar, oportunista, empata a partida. Só que o Vasco depois, mais uma vez, se perde. O Corinthians faz suas substituições no momento certo e fez as substituições certas também. O Corinthians saiu para o jogo e, por infelicidade, já quase no apagar das luzes, uma investida pelo lado direito, o Everaldo conseguiu chutar a bola que desviou no Henrique, no lateral Henrique, e encobriu o Fernando Miguel. Então, o Corinthians saiu de São Januário com a vitória. Vamos dizer aqui que foi merecida, não que o Vasco jogou um mau futebol para isso, mas o Corinthians foi mais efetivo. O Ricardo Sapinto está chegando agora, a torcida tem que ter paciência com ele. Ele já é um treinador que tem atitude, ele é um treinador disciplinado, um treinador que tem liderança. Os jogadores já compraram a causa dele, já viram que ele faz um bom trabalho. Então é ter paciência. O Corinthians sai de campo vencedor e o Vasco, infelizmente, sai de campo queimado. O Henrique e também o Fernando Miguel, que não está mais agradando a torcida como outrora. Então agora o Vasco é ter paciência para o próximo jogo. Ele folgou na rodada? Não, ele adiantou esse jogo. O próximo compromisso do Vasco é contra o Goiás fora de casa, no próximo domingo, e tem esse jogo do Vasco aí, meio de semana, na Sul-Americana. Então vamos esperar para ver o que o Vasco vai fazer. É isso que eu tenho que falar aqui do confronto entre Vasco e Corinthians. E aí, Wellerson, e as suas impressões sobre essa partida aí? Eu verifiquei no primeiro tempo que o time do Vasco parecia meio apático. O time do Corinthians, ele tentou sair mais de velocidade, inclusive o gol do Guilherme Mantuan, se não me engano, do Mantuan, foi um lance de contra-ataque do Vasco, em que a marcação saiu um pouco errado. O Matheus Pet conseguiu rolar essa bola para o Mantuan, que fez o primeiro gol dele na carreira, né, no profissional. E no segundo tempo, com a entrada do Léo Gil, o time do Vasco realmente deu uma melhorada. Eu acho que a torcida do Vasco tem que ter um pouco de paciência, realmente, como disse o meu amigo Carlos, porque o Sapinto está chegando agora e talvez com essa semana que ele teve para trabalhar um pouco mais a equipe, ele possa dar uma cara um pouco diferente no jogo contra o Caracas. Vai ser um jogo que a gente também não pode avaliar muito ainda, porque conhecemos pouco da equipe venezuelana, com muito tempo parada por causa do coronavírus, mas o que a gente pode dizer um pouco do confronto contra o Goiás é que não vai ser um jogo fácil para o Vasco, ainda mais fora de casa, né? O time do Goiás, ele é um time que ele tem boas peças, mas a minha opinião é que ele não se encaixou. Não é um time que mereça estar ali no último lugar do campeonato. Minha visão é que possuem times piores no Campeonato Brasileiro e que o Goiás só não se encontrou ainda. Ela já trocou de treinador 2 vezes no campeonato, Thiago Largue e o Henderson.
Então, assim, talvez com a volta do Benítez e do Cano, esperar para ver se eles conseguem voltar a tempo desse jogo contra o Goiás, e o Léo Gil jogando ali no meio, talvez o time do Vasco possa dar uma melhorada junto com o Carlinhos ali, um pouco mais atrás, e o Thales Magno com o Vinícius. Eu gosto bastante do Vinícius na ponta direita ali, ele dá um dinamismo um pouco melhor para aquela ponta direita ali do Vasco, já que a torcida vascaína já viu que não dá para ter o Pikachu de ponta, né? Às vezes nem de lateral. Cara, bom, sobre o time do Vasco, o que eu tenho para falar assim é o seguinte: vai muito disso tudo que vocês já falaram aí, a chegada do Sapinto, o Vasco chegando nessa situação, nessa atual fase do Vasco no Campeonato Brasileiro, é sempre chegar para apagar incêndio, né? O cara vai chegar já com um bombeiro para apagar incêndio. Então, exemplo que a gente falou na semana passada, esse negócio de eleição, Vasco, interfere muito na equipe, no rendimento da equipe, os bastidores dos clubes brasileiros. Não sei se isso a nível mundial, mas no Brasil a gente está mais perto, a gente vivencia mais isso, né? Então, a gente tem mais acesso, eu acho que isso mexe muito. Mas o jogador ele tem que estar preocupado com o campo. Fora dele ele não consegue fazer nada, infelizmente. Mas a equipe do Vasco, ela caiu vertiginosamente de produção comparado ao início do campeonato, quando estava com o Ramon. Acho que o Ramon desempenhava assim, um excelente papel. Ao que a gente já disse também em programas anteriores, não acho que deveria ter saído. Claro, ficou bastante tempo sem dar uma vitória para o Vasco. Isso pesa muito na decisão de uma diretoria em mandar o técnico embora. Com a chegada do Sapinto, é uma incógnita. Ele é um cara disciplinador. A escola de Portugal é bastante disciplinadora. Mas já visto aí com o Jorge Jesus no Flamengo, alguns outros técnicos que passaram por aqui, portugueses. Enfim, sempre com esse perfil disciplinador, exigente, aquele cara que está ali em cima para cobrar exatamente o que ele quer. E aí isso acaba se tornando uma incógnita, porque às vezes o jogador brasileiro também não está muito acostumado a isso. Alguns podem se adaptar, outros não. Mas realmente é uma incógnita, a gente tem que aguardar para ver. Agora o Vasco precisa melhorar isso daí para ontem. Então é quase que meio que trocar o pneu com o carro andando. É bem difícil. O Vasco já vinha despencando aí, já não era de hoje, e aí culminou aí nessa posição perigosíssima de rebaixamento aí, fazendo a torcida do Vasco se lembrar de outros tempos aí bem ruins também, com outros rebaixamentos do Vasco. Então, quando chega nessa fase, a torcida fica tendo calafrios a cada jogo, isso é bastante ruim, mas acredito sim que o Sapinto possa chegar e possa dar uma outra cara, uma outra forma de jogar e mexer ali com o ímpeto dos jogadores do Vasco, fazendo com que a equipe suba de produção e saia dessa zona perigosa aí. Não acredito que o Vasco vai brigar, sinceramente, por uma Libertadores, algo do tipo, mas pelo menos morder uma vaguinha ali na Sul-Americana, algo do tipo, acho que dá para chegar assim. Agora é esperar para ver o que ele vai conseguir fazer em termos de organização tática aí com a equipe do Vasco. Mas, na minha opinião, acredito que consiga sim. Próximo confronto do Vasco, conforme vocês já falaram, com Caracas. A equipe já não joga há bastante tempo, a equipe estava parada. Acredito que o Vasco possa dar uma recuperada nos seus resultados, começar a ter um pouco mais de recuperação já nessa partida, a partir desse jogo. Mas acredito no potencial do Vasco sim para poder sair da zona de rebaixamento e se recuperar um pouco mais na classificação do Campeonato Brasileiro. Mais alguma coisa de vocês aí, do Vasco? Eu queria comentar só que eu acho uma coisa que está faltando não, mas está prejudicando bastante o time do Vasco, é a falta da torcida. Geralmente, São Januário faz uma diferença gritante para o Vasco, a torcida do Vasco realmente empurra o time, e acho que esse ano, sem a torcida, está meio complicado para o Vasco sair um pouquinho desse marasmo que ele está se colocando aí. E a torcida tem que cobrar. A torcida tem que cobrar mais, porque é uma vez.
A torcida investiu no clube, a torcida comprou a briga, a torcida entrou inteira para campo, para centro de treinamento, a torcida bateu o recorde até o momento em compra de material esportivo, principalmente da nova camisa. Soube agora há pouco que tem torcedores reclamando, tá, na compra das camisas, torcedores que têm direito não fazem a promoção, entendeu, das camisas, para o torcedor ter também uma facilidade de compra. Quer dizer, nesse momento eleitoral que o Vasco atravessa, nessa situação complicada, falar em reeleição, eu acho muito complicado para o momento atual do Vasco. O Vasco tem que alçar novos voos, o Vasco tem que não levar o processo eleitoral para dentro de campo, que vai ficar muito difícil, e o Vasco tem que prestar atenção no seguinte: tem 21 jogos aí. Por quê? 3 jogos que ainda o Vasco vai disputar, que é esse, no final de semana do Goiás. Tem jogo adiado contra o Fortaleza e também contra a equipe do Palmeiras no primeiro turno, que já deveria até ter sido realizado e não foi. Então o Vasco tem esses 3 jogos, mais os 18 jogos do retorno. Pensa da seguinte forma: esse ano, para você continuar na Série A, para rebaixamento, você tem que fazer 48 pontos. O Vasco tem 18, faltam 30 pontos. 30 pontos, subentende-se que você tem que ganhar 10 jogos dos 21 que faltam. Então, são quase 50% de aproveitamento, ou um pouquinho mais, que o Vasco tem que ter. Então, o Vasco tem que mudar a filosofia disso aí, porque até o momento, em campeonato brasileiro, até o momento, o Vasco não conseguiu fazer esse 50% de aproveitamento. O aproveitamento do Vasco está aquém. Agora, para o segundo turno, com essa vinda desse técnico, os torcedores do Vasco esperam que seja coisa melhor, porque tem que acontecer, porque é mais um ano de eleição no Vasco, que se junta futebol e eleição, e pode complicar para o Vasco da Gama no final. E não é isso que a torcida espera. O torcedor do Vasco quer coisa melhor, porque o Vasco não é um time para entrar em campeonato brasileiro, para disputar ser rebaixado ou sair da zona do rebaixamento. O Vasco tem que sempre ficar entre os 6 primeiros colocados, que é o seu lugar certo, entendeu? Bom, dentro da realidade do Vasco hoje, se for colocar o nome, só o nome do Vasco, eu concordo com você. O Vasco tem que estar lá em cima, sim. Agora, na situação atual do time do Vasco, não acredito que ele possa chegar a essa posição, sinceramente. Com todas as dificuldades que ele está tendo, acredito que ele vai ter uma melhora. Sim, não só acho que ele vai ter essa melhora, como ele necessita dessa melhora. Para o seu próprio bem dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, não acredito que vai brigar lá em cima, não. Acho que existem outras equipes com mais cacife, mais preparadas para isso. Pode ser que aconteça? Pode. Eu só acho remota a possibilidade. Mas, em todo caso, vamos ter, mais uma vez, como eu disse no comentário anterior, vamos ter que aguardar para ver o que o Vasco consegue desenvolver, né? O Ricardo Sapinto, chegando agora, consegue desenvolver na equipe do Vasco. Não sei se de repente podem chegar outros reforços também, que possam lhe dar um outro toque, um outro tom aí para a equipe do Vasco, mas a situação de cara, olhando assim friamente, tá bem difícil. Tá bem difícil, o Vasco tem que melhorar para ontem, com o máximo de urgência. Mais alguma coisa do Vasco? Não? Então vamos lá. Só rapidamente aí, passando um boa noite aí para o pessoal que está ligado na gente aí. Diego Silva, ligado aí, mandou uma boa noite para a gente. E Alexandre Greco, nada nada menos é do que meu primo. Então, Xande, obrigado pela audiência aí. Diego também, obrigado. Ô, Alexandre, quando vier no Rio, aquela pizza tá paga aí, beleza? Obrigado pela audiência aí. Vamos lá, vamos falar do Fluminense agora. Fluminense vence o Santos e sobe para o G4. Bom, e aí, o que vocês viram aí sobre essa partida aí que possam falar? Pode começar, qualquer um dos dois aí. Só se candidatar aí, vamos lá. Pedir licença para mim, o Carlos, aí. Vou comentar um pouquinho que eu vi na íntegra esse jogo.
O time do Fluminense ele começou, como sempre, ele tem tentado começar os jogos, né? Com um pouco de posse de bola, tentar controlar um pouco a partida. Foi uma mentalidade que o Odair mudou dos últimos 11 jogos do Fluminense para cá. E tenta atacar. Talvez esse jogo o Fluminense conseguiu criar um pouco mais do que jogos anteriores. O Fluminense, que é uma das equipes com menores chances de gols por partida, né? Tem 1,2 chances de gols criadas por partida no campeonato, é uma das piores marcas. Mas, em compensação, tem o 4º melhor ataque do brasileiro. É uma coisa meio complicada de você entender, mas a gente pôde ver um pouco nesse último jogo que o Fluminense, quando chega, ele chega com um pouco de perigo. A gente teve um chute do Hudson de fora da área do primeiro tempo, antes do primeiro gol da partida. E o primeiro gol da partida que foi uma bola rebatida no escanteio. O Michel Araújo, se eu não me engano, ou o Dodi, não lembro agora quem, inverte a bola para o outro lado para o Danilo Barcelos, que cruza a bola com o desvio do Fred, e o Lucas Claro chega para completar. O gol do Fluminense, um pouco de desatenção da zaga, né? O time estava com um a menos, já que o Danilo Barcelos estava sendo atendido fora de campo. E o Lucas Claro vai cobrir o lateral esquerdo, acaba deixando a área um pouco descoberta e o Nino não acompanha o Marinho. Para mim, um pouco de falha, tanto da zaga quanto do Muriel também. Uma bola no canto dele, defensável, ele com ângulo, sem ângulo praticamente Marinho, e o Muriel fechando o ângulo. Ainda toma esse gol, né? E nesse segundo tempo voltou de novo do mesmo jeito que o primeiro, controlando a partida e conseguiu achar um outro gol ali rapidamente com o Danilo Barcelos numa falta, rebatida pela zaga do Santos. O Julião desvia de volta para dentro da área e o Nino completa de cabeça para o gol. A partir dali o time deu uma recuada. O Odair fez algumas substituições que normalmente ele é bem criticado pela torcida por essas substituições. Ao meu ver, foram substituições que mantiveram o mesmo nível de atuação do time, exceto pela do Nenê no primeiro tempo, que foi por questões físicas, né? Estava lesionado. E o Santos veio para cima para tentar buscar esse empate. Conseguiu 2 vezes, mas das 2 vezes gol anulado por falta no Nino, nas 2 vezes. Sendo que o segundo também ocorreu um impedimento, além da falta. Para mim, ambas acertadas nas decisões. E o Fluminense no final do jogo, com o Santos um pouco para cima, o Fluminense conseguiu achar um gol ali no escanteio, já com poucas pessoas dentro da área, um pouco de desatenção da zaga do Santos. Um gol do Marcos Paulo depois do passe do Ganso. E ali o Fluminense depois segurou, manteve o resultado. O Santos também não conseguiu chegar muito depois desse terceiro gol, viu que já não dava mais tempo, faltando 5 minutos somente. Então, assim, foi um jogo que o Fluminense manteve o padrão de jogo que ele tem tido. O Odair tem começado a prestar mais atenção nos times que ele vai enfrentar. A gente pode ver contra o Atlético que ele botou um time mais físico, um time com mais velocidade. Ele observou que o Atlético sofreu um pouco aqui para o Fortaleza, acabou perdendo a partida por 2-1. E tentou fazer a mesma coisa, topando o Fred e o Nenê, colocando 2 jogadores mais rápidos para o ataque, como o Caio Paulista, que acabou até fazendo gol. E após esses últimos confrontos, a gente pode ver que o Fluminense, que no início do campeonato não era visto como uma equipe que talvez brigasse por um G4, se mantiver esse nível de atuação, pode brigar por essa vaga, claro, até vir no G6. Eu confio mais até que vir no G6, com algum brasileiro ganhando a Libertadores, já que a gente tem uma chance grande, e algum clube de cima ganhar a Copa do Brasil. Mas, assim, a gente pode ver que o Fluminense melhorou bastante nos últimos jogos para cá, mas ainda acho que tem umas peças ali que o Odair pode alterar. Que ontem, por exemplo, o Julião fez um jogo bom, na minha opinião, né? E tá acontecendo também muitas lesões nessa equipe do Fluminense. Eu não sei porquê, uma equipe que fica uma semana sem jogar, cansa no segundo tempo e acaba sofrendo lesões. Acho que foi o 3º jogo seguido, se eu não me engano, com uma lesão no início da partida. Pacheco, Nenê e o Iago Felipe. Foram 3 lesões seguidas no início da partida. É algo que o Fluminense precisa avaliar um pouquinho melhor, né? Não dá para você ter, toda vez com 10 minutos de jogo, perder uma substituição. Fica complicado pro resto da partida e pro resto do campeonato também. O Fluminense não é um clube que tem um elenco muito grande, com muita qualidade, e você perder os seus jogadores titulares por lesões no início da partida, complica um pouquinho. E aí, Malagueta? Tudo que ele falou aí, eu assino embaixo. E digo mais para você. Eles conseguiram anular na partida tanto o Marinho quanto o Soteldo. Então o Fluminense fez o dever de casa certinho. Foi um time consistente
E o Odair Hellmann descobriu a fórmula. Quer dizer, você condiciona os jogadores e posiciona eles, os mais experientes e os que são referências, como o Nenê e o Fred, e muita gente acreditava que não poderiam jogar juntos, né? E solta os mais jovens lá na frente para ver o que vai dar. Tem dado certo. Então, o time está fazendo o dever de casa, e fora de casa, como foi contra o Atlético Mineiro, né, ele conseguiu um empate, então ele tem que fazer jus a isso. Porque um empate fora de casa já é um bom resultado, dependendo da equipe que você irá enfrentar. O jogo do Fluminense agora, é sábado, é contra o Fortaleza no Castelão, quer dizer, é chumbo grosso. Embora o Fortaleza na tabela, ele não esteja ali, lá em cima, disputando o G4, mas ele está em 8º lugar. É um jogo fora de casa. Então o Fluminense tem que prestar atenção, porque ele está em 4º lugar, com 29 pontos. Com essa derrota aí, o Fluminense ficou em 4º. Quer dizer, com a vitória e com a derrota, o Santos ficou em 7º colocado. Então o Santos saiu perdendo nesse embate aí. O Fluminense tem que dar sequência a isso, a continuar lutando para ficar nessa parte de cima da tabela. Eu falei isso anteriormente para vocês. O Fluminense, quando deixa ele chegar, ele vai e fica numa boa posição. Mas esse campeonato, como o Ellerson está falando, há esse problema de lesões, também há o problema da Covid, né, de jogadores que desfalcam a equipe, entendeu? Infelizmente. Então, você não consegue manter uma formação. Tanto que há times que estavam lá embaixo, que estão melhorando na tabela, como eu falei no programa passado também, que é o caso do Bragantino, e há times que começam a declinar. E um dos times que aos poucos, não que ele esteja se afastando da zona de classificação ou da liderança, o Atlético Mineiro, mais uma vez, empata um jogo, entendeu? E dentro de casa, é uma competição longa, é um campeonato muito difícil, o campeonato brasileiro. É um campeonato que 1, 2 ou até 3 times são aqueles que estão se mantendo ali na dianteira. E o restante está brigando ali para ficar na zona de classificação e no meio da tabela, que são aquelas vagas também de Sul-Americana. Então o Fluminense está no caminho certo, o Fluminense está jogando bem, o Fluminense está tendo uma sequência positiva e tem que dar seguimento a isso. E o Odair Hellmann, ao meu ver, ele não comprometeu nesse jogo de ontem, não é isso? O Fluminense... Bom, cara, na minha visão... Perdão. Opa, desculpa, não, você falou alguma coisa aí? Eu ia dizer que o Fluminense também tem uma vantagem, assim como o Atlético Mineiro, de que, assim, por um lado é ruim, mas acaba sendo uma vantagem para esse brasileiro, porque o Fluminense e o Atlético só tem o brasileiro agora para jogar. Então eles vão ter tempo de recuperar seus jogadores lesionados e até de treinar para o próximo confronto, coisa que, pelo visto, o Daí tem feito bem, de estudar bastante o time que ele vai enfrentar e conseguir anular as peças principais deles, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Santos também. Então, assim, é uma vantagem e caso mantenha isso, o Fluminense pode sim brigar por uma vaga na Libertadores. Não, era exatamente isso que eu ia falar antes, quando você acabou fazendo esse comentário. Era exatamente isso que eu ia dizer. A gente, no programa passado aqui, já tinha dito isso, né? Que o Fluminense estava tendo a tão sonhada semana cheia, e ninguém tem isso disponível praticamente, porque estão envolvidos com outras competições. O Vasco, Botafogo, Flamengo estão envolvidos em outras competições, já o Fluminense não. Então o Fluminense só vai passar a jogar no meio de semana no ano que vem. Então essa forma interessante do Fluminense jogar, mais produtiva do que algum pouco tempo atrás, acredito que se deva exatamente isso, o fato de ter mais tempo para você poder trabalhar, semana cheia, para poder fazer um treinamento mais específico, correção de posicionamento de zaga, composição e recomposição de meio de campo, tanto saída de ataque e retorno, enfim.
são essas coisas que o técnico realmente precisa de tempo para aprimorar, só que devido à disputa de outras competições, você acaba não tendo tempo para isso. E aí foi o que você falou, é o lado ruim de não estar em outras competições, porque você não vai realmente estar nelas para competir, ter mais uma chance de tentar levantar algum título no ano. Em contrapartida, você passa a ter mais tempo para trabalhar a sua equipe, né, treinando e disputar melhor o Campeonato Brasileiro. Também é um campeonato muito importante. Hoje em dia, financeiramente, a Copa do Brasil é o que mais paga. Mas o Campeonato Brasileiro dá vagas para a Sul-Americana, Libertadores, enfim. Então, o Fluminense está se dedicando só ao Campeonato Brasileiro, só tem ele agora, então brigar, lutar com as armas que tem. É chegar e correr atrás, realmente treinar, se aperfeiçoar, para desempenhar um bom papel no campeonato e conseguir uma boa posição para, quem sabe, no ano que vem, conseguir uma vaga, né, no campeonato desse ano para disputar novamente uma Taça Libertadores da América, enfim, ou estar na Sul-Americana. Eu acho que o Fluminense pode até conseguir algo maior do que uma vaga na Sul-Americana. Mas se conseguir a vaga na Sul-Americana, beleza, mas acho que da forma que está jogando, pode sim, devido a outras competições. Agora, vários clubes que estão no Brasileiro agora, lá na frente, vão sair. Então, é importante você começar a fazer uma gordurinha, entre aspas, agora. Então, é importante você chegar e sair pontuando, ter jogo em casa, sai para matar o jogo, sai para ganhar, né, treinado, né, com certeza, e montar aí uma pontuação interessante para, na hora que essa galera começar a sair de outras competições que estão disputando e também focarem só no Campeonato Brasileiro, o Fluminense já está mais destacado, já não corre tanto perigo assim da galera começar a correr atrás. Então dá para conseguir administrar ali uma distância, uma pontuação mais confortável para não ter risco de perder aí uma vaga, de repente até quem sabe na Libertadores. Então o Fluminense jogou bem sim, vem jogando bem. Acredito sim que possa desempenhar um papel interessante aí no Campeonato Brasileiro, a ponto de conseguir uma vaga de Libertadores. Agora, o Odair, ele tá, esse tempo de treinamento está fazendo muito bem ao Fluminense, ele está conseguindo extrair algo de bom, algo de melhor aí da equipe, que não estava jogando dessa forma, não. Acho que ainda, não sei se por estar batido de ter saído precocemente da Sul-Americana e da Copa do Brasil, acho que a equipe sentiu um pouco isso, não estava jogando bem, mas acho que agora já caiu, tanto que já não está mais nessas competições, quanto que só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, e é com isso que o Fluminense tem que ir até o final. Então, acho que agora a equipe, sim, está jogando melhor e pode conseguir uma posição legal e interessante no Campeonato Brasileiro. Mais alguma coisa aí da parte de vocês? Eu queria comentar só que acho que o problema do Odair é que às vezes ele quer entrar muito com uma formação que ele usava bastante no Inter, que ele utilizava 2 pontas de velocidade, às vezes até o D'Alessandro mais pelo meio, e no meio de campo ele usava o Lindoso como principal volante, o primeiro volante, e o Edenilson e o Patrick como jogadores não como volantes, mas como uns meias que vão área a área, mais ou menos a função que o Gerson faz no Flamengo, não comparando características. Então, assim, a diferença é que o Fluminense não tem o Edenilson e o Patrick. O Fluminense tem o Dodi, mas os outros volantes, tirando assim o Iago Felipe, que possa fazer essa função, mas se a gente lembrar bem, o melhor momento da carreira do Iago foi no Vitória jogando de ponta direita. Então, assim, você pode até ter o Dodi para fazer essa função, mas não tem um outro volante com características parecidas, porque o Hudson é um jogador mais lento, o Yuri é um primeiro volante mais ali, que a gente chamava um volante porradeiro, né? Que ele tá ali para marcar e somente. Você tem o André que está subindo agora da base, que é um primeiro volante, mas ele tem uma qualidade, talvez com um pouco de treinamento ele possa fazer uma função parecida com a do Dodi. Então, assim, o Odair estava pecando bastante em querer botar esse mesmo esquema, e ele acabava queimando muito quando ele na ponta direita e botava a ponta esquerda no Marcos Paulo, que é um jogador que não deve jogar na ponta. O Marcos Paulo jogou muito bem na função do Nenê ontem no meio de campo. Você tem que fazer o que ele está fazendo agora, que é o Michel Araújo numa ponta, um outro jogador mais rápido na outra ponta, porque o Michel ele fica flutuante e ele tem velocidade para jogar nessa ponta e recompor, coisa que ele não tinha, e a gente tomava muito gol ali pelaquela ponta ali, o Fluminense tomava muito gol pelaquela ponta, pelo fato do Nenê não voltar para marcar, não conseguia acompanhar.
Então, o Fluminense ele melhorou bastante depois que o Odair começou a fazer essa formação. O Nenê no meio e 2 pontas ou jogadores rápidos nas pontas. Então, se ele parar um pouco com essa questão dele de botar esses 2 meio-campos centrais, igual ele fazia no Inter, e mantiver o que ele tem feito, talvez possa dar certo. A gente só vai conseguir ver com o tempo, né? Porque realmente tem partidas e esses 3 volantes acabam dando certo. Foi o caso do Flamengo nas finais do Carioca, contra o Inter, contra o Atlético, perdão, também acabou dando um pouco certo. Então a gente tem que esperar um pouquinho e ver o que vai acontecer. E se der certo, talvez nesses confrontos mais assim contra times mais ofensivos, que foram os momentos que o Fluminense conseguiu jogar bem com essa formação de 3 volantes. Malagueta, alguma coisa? Brilhante a observação dele. Eu sempre falava sobre isso. Ele perdeu tempo muito no Carioca utilizando o Nenê pelo lado direito. Quer dizer, o Nenê ficava sobrecarregado. Quando o Nenê é uma peça de criação da equipe ali no meio, cadenciando o jogo, virando a bola para os jogadores do ataque, chamando a responsabilidade para si. No momento que ele coloca o Nenê do lado e pelo lado direito, o Nenê recebia a bola, muitas das vezes o Nenê dava um corte para começar uma jogada, ele tinha que recuar. E nessa que ele recuava com a bola, o Fluminense perdeu o contra-ataque e não tinha opções ali do meio para dar sequência às jogadas de frente para os atacantes. Então o Fluminense, ele passou boa parte do Carioca jogando assim e entrou o Brasileiro também fazendo mais ou menos isso. Só que isso foi corrigido. E o Nenê jogando ali no meio é onde sai as melhores jogadas da equipe tricolor. E agora parece que houve uma troca do Egídio também pelo Danilo Barcelos, não é isso? O Fluminense ficou ainda mais veloz, ganhou mais o lado esquerdo em velocidade, em contra-ataque. Então, a equipe se ajustou. E o que vai se esperar daqui para frente? O Fluminense não veio para o campeonato para ficar fora de classificação para Libertadores, não. Eu acredito que o Fluminense é um dos times, é uma das equipes que vai ter a sua vaga de Libertadores. Eu garanto isso. Olha, sobre esses comentários aí que vocês fizeram, dos posicionamentos, eu estava vendo a entrevista desse André, né, meio de campo Fluminense. Ele realmente tem entrado bem em algumas partidas, tem desempenhado um bom papel, e aí volto, né, insisto no comentário de que o Fluminense está tendo mais tempo para poder treinar, isso está fazendo toda a diferença para o bom desempenho da equipe. Acredito que ele entrando no time do Fluminense vai dar uma segurança maior ali pro meio de campo, não só para a saída de bola, como também na recomposição ali, fechar ali a frente da área, né, o meio de campo. Enfim, a entrada do Danilo Barcelos na lateral esquerda do Egídio não estava bem. Sinceramente, o Egídio estava sofrendo bastante ali na lateral esquerda do Fluminense, não só para defender, como para atacar também, para apoiar o ataque. Não achei que ele estava rendendo o que ele poderia render. Enfim, não sei se a idade já começa a pesar, ou não sei se realmente era algum posicionamento no meio de campo que também prejudicava ele, ou alguém que não estava voltando pelo lado dele ali, e aí ele ficava sobrecarregado. Enfim, não consegui entender. Olhando de cara, assim, você imagina que realmente está sendo desempenho individual do próprio atleta. Agora, eu ontem vi uma coisa que eu não vi há muito tempo no time do Fluminense. Foi o Ganso voltando, roubando bola. Eu não acreditei quando eu vi. Eu falei, lá, o cara roubou a bola. Quando eu fui ver o Ganso, eu falei, não, mentira. Não pode ser ele. Não é possível. E aí ele estava lá em frente à área do Fluminense, voltando, roubando bola. E aí, achei isso o máximo. Daí, Helman, meus parabéns. Você está fazendo o Ganso voltar e roubar a bola na frente da área do Fluminense. Isso é incrível. Ele, para quem não estava nem conseguindo fazer nada no ataque, e agora já está conseguindo voltar para ajudar na marcação, coisa que ele não sabe fazer em canto nenhum do campo, que é marcar, nunca soube, não é característica dele. Mas ontem, no jogo do Santos, contra o Santos, ele roubou bola, saiu jogando, foi tentar dar um passe num ataque do Fluminense ridículo de calcanhar, a jogada não era aquela, mas ele sempre tenta dar esses toquinhos da bola, eu não entendo por que isso. Ele até sabe jogar a bola, o problema é que ele é muito lento.
Mas quando ele levanta a cabeça, exemplo aí no último gol do Fluminense, no gol do Marcos Paulo, ele tentou fazer o gol, não conseguiu, levantou a cabeça e conseguiu enxergar o Marcos Paulo no segundo pau ali, ele só completou para a rede. Então o Ganso está começando. Acredito que o Odair Hellmann esteja tentando acordar o Ganso para o futebol, porque há tempos aí ele estava bem sem ânimo, digamos assim, para poder disputar partidas pelo Fluminense. Já falamos aqui, eu principalmente já falei em outros comentários aqui em programas anteriores, que sinceramente eu procurei tentar entender o motivo da contratação do Ganso para o Fluminense. Eu espero que o Odair Hellmann consiga esclarecer essa dúvida que pairou sobre a minha cabeça e de muitos torcedores do Fluminense durante um bom tempo. Por que é que o Fluminense contratou o Ganso? E aí você vendo, mais uma vez eu vou falar isso, Nenê jogando, correndo e o Ganso andando em campo, é de doer, mas espero que o Odair Hellmann, com essa semana cheia de treinamento, consiga desenvolver, dar uma espetadinha ali no Ganso, que ele possa correr um pouquinho mais em campo, brigar mais pela bola, entender que o jogo é disputado, continue dando as assistências que está dando, mas que corra mais em campo, se movimente mais, dá mais opção para o Fluminense. Nem sempre o Nenê vai estar disponível e o Fluminense vai estar em várias oportunidades no Campeonato Brasileiro, dependendo de boas atuações do nosso querido, estimado, amado e xingado Paulo Henrique. Mais alguma coisa? Mais nada? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro após essa 18ª rodada. Lembrando que o Botafogo não jogou, teve jogo adiado. O Botafogo só volta a encarar a partida pelo Campeonato Brasileiro na próxima rodada, na 19ª. Então, deixa eu passar a classificação aqui. Em primeiro, o Internacional, com 35 pontos e 18 jogos. Resolvi, nesse programa, anotar a quantidade de jogos que cada equipe tem, para o pessoal saber que a equipe está numa posição, porém, ela ainda tem alguns jogos que precisam ser realizados, então ela está com déficit de 6 jogos. E aí, para fazer uma continha ali, tentar fazer um cálculo mais racional ali das possibilidades que o clube tem de conseguir chegar aí mais à frente, ou pelo menos ter uma vaga ideia disso. Então vamos lá, o Internacional em primeiro com 35 pontos e 18 jogos, em segundo o Flamengo também com 35 pontos e 18 jogos, em terceiro o Atlético Mineiro com 32 pontos e 17 jogos, em quarto o Fluminense com 29 pontos e 18 jogos, em quinto São Paulo com 27 pontos e 15 jogos. Então, São Paulo ainda tem aí vários jogos a serem disputados. O Santos vem em sexto, com 27 pontos e 18 jogos. O Palmeiras vem na sétima posição, com 25 pontos e 17 jogos. Em oitavo, Fortaleza, com 24 pontos e 16 jogos. O Grêmio vem em nono, com 24 pontos e 17 jogos. Em décimo, Ceará, com 22 pontos e 17 jogos. Em 11º, Atlético Goianiense, com 22 pontos e 18 jogos. 12º, Sport Recife, com 21 pontos e 18 jogos. 13º, Corinthians, com 21 e 18 jogos. 21 pontos e 18 jogos. 14º, Bahia, com 19 pontos e 17 jogos. 15º, Bragantino, com 19 pontos e 18 jogos. O 16º é o Botafogo, com 19 pontos e 17 jogos. Em 17º é o Vasco da Gama, com 18 pontos e 16 jogos. Em 18º, o Atlético Paranaense, com 16 pontos e 17 jogos. Em 19º, Curitiba, com 16 pontos e 18 jogos. E em 20º, o Goiás, com 11 pontos e 16 jogos. Então, quer dizer, tem equipe aí que já está com 18 jogos. E está lá embaixo, exemplo do Corinthians, está em 13º. A diferença do Corinthians para quem abre a zona de rebaixamento do Vasco são 3 pontos, equivalente a uma vitória. O Curitiba também é outro que está com 16 pontos e 18 jogos e está na 19ª posição. Ou seja, essas equipes já estão aí com uma pontuação mais crítica, digamos assim,
na posição do Campeonato Brasileiro. Então vão ter que cortar um dobrado aí para, na virada de página aí do segundo turno, conseguir tentar resolver a sua vida aí, sair dessa zona do rebaixamento. Algum comentário sobre, que aí eu já vou passar em seguida a 19ª rodada. Olha, o Botafogo tem, no final da semana, um jogo contra o Ceará dentro de casa, sendo que o jogo do Botafogo anterior foi contra o Goiás, também dentro de casa, e o Botafogo ficou no 0-0. Amanhã o Botafogo entra em campo na Arena Pantanal para jogar contra a equipe do Cuiabá pela Copa do Brasil, é o primeiro jogo, e o Botafogo está preocupado com o seu ataque, que não fez gols nessa última partida. Então, tem que ter muita atenção, porque amanhã é o jogo de ida, é Copa do Brasil, é contra o Cuiabá, que é líder na Série B, um time que tem esse status aí de líder, que joga dentro de casa, e o Bruno Lazzaroni está de cabelo em pé para encontrar a solução de ataque da equipe alvinegra. Então, amanhã é esse jogo, e sábado, Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Até adiantar aí para a torcida do Botafogo aí a notícia de que o Botafogo renovou o contrato aí estendeu, na realidade, né, o contrato do Honda aí, então vai até o final, até o término do Campeonato Brasileiro, uma vez que ele já tinha solicitado que o contrato dele deveria, ser válido até as Olimpíadas, uma vez que ele vai disputar as Olimpíadas pelo Japão, né, dentro dessas vagas aí acima dos 23 anos. Então, como a Olimpíada foi adiada para o ano que vem, para 2021, então ele, por esse motivo, ele teve um contrato um pouco mais estendido até o final do Campeonato Brasileiro, para daí em seguida ele se dedicar à disputa das Olimpíadas, ou a preparatória para a provável, né, disputa das Olimpíadas, caso o coronavírus a gente consiga resolver esse problema aí com vacinas, enfim. E aí, tão logo a gente possa ter essas Olimpíadas adiadas. Mais alguma coisa? Posso passar da 19ª rodada? Posso? Então, vamos lá. Só lembrando aí, galera, responde, pode, se tem mais alguma coisa, se não tem, porque essa é a versão de live. Então, a galera visualiza no YouTube. Mas depois, esse programa, ele é representado em forma de áudio na Web Rádio Bela, na quarta-feira, às 18 horas. Então, pedir para vocês para comunicarem mesmo por voz aí, que aí senão a gente fica perdido quando for a versão para rádio, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu passar a 19ª rodada aqui. No sábado, ela se inicia com Botafogo e Ceará, às 17 horas. O Curitiba pega o Atlético Goianiense, às 19. O Corinthians enfrenta o Internacional, também às 19 horas. E o Fortaleza encara o Fluminense às 21 horas. Estes os jogos de sábado. No domingo, o Flamengo pega o São Paulo às 16 horas. O Sport pega o Atlético Paranaense às 16 horas. O Santos encara o Bahia às 18h15. E o Goiás enfrenta o Vasco às 20h30. Estes os jogos de domingo. Que essa rodada termina somente na segunda, com os jogos Palmeiras e Atlético Mineiro às 17 horas, uma vez que segunda-feira é feriado, né, por isso serão realizadas essas partidas, e Grêmio e Bragantino às 20 horas na segunda-feira. Algum destaque especial aí sobre as partidas que serão realizadas já na 19ª rodada? Não. Não, também não. Bom, eu destacaria aqui o jogo do Flamengo com São Paulo. Eu acredito que vai ser um jogaço. Flamengo aí babando atrás da liderança. E o São Paulo ali também querendo subir um pouquinho mais na tabela. Classificação. Então, acredito que Flamengo e São Paulo sejam um jogaço. O Corinthians vai pegar o Internacional. O Internacional
o Corinthians vai pegar o Internacional em casa, o Internacional disputando ali diretamente com o Flamengo aí, né, separados aí somente por diferença de gols na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, acredito que também vai ser um jogo interessante. Acredito até que o Inter vence esse jogo, que o Corinthians não está vindo de boas atuações. Pode ser que, de repente, faça diferença ali, mas não acredito. Então, considero esses aí. E Palmeiras e Atlético Mineiro também. Atlético Mineiro aí também querendo subir um pouquinho mais na tabela. Palmeiras está meio mal das pernas ali. Acabou vencendo a última partida. Enfim, acho que os confrontos mais interessantes serão os que darão posições, ou provavelmente darão posições melhores aí, ou não, a quem está disputando aí as 4, 6 primeiras posições aí no Campeonato Brasileiro. Beleza? Mais algum comentário? Não. Beleza, então. Vou passando aqui, então, para os resultados aí dos campeonatos europeus. Então, vou passar aqui os resultados e a classificação do campeonato alemão. Então, vamos lá. O Stuttgart empatou com Colônia por 1-1. O RB Leipzig venceu o Hertha Berlim por 2-1. O Mainz perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 3-2. O Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 5-0. O Union Berlim empatou com o Freiburg por 1-1. O Borussia Dortmund venceu o Schalke 04 por 3-0. O Wolfsburg venceu o Arminia por 2-1. O Werder Bremen empatou com o Hoffenheim por 1-1. E o Bayer Leverkusen venceu o Augsburg por 3-1. Os 5 primeiros colocados no campeonato alemão, o RB Leipzig vem primeiro com 13. Em segundo, o Bayern de Munique com 12. Borussia Dortmund vem em terceiro também com 12. O Bayer Leverkusen vem em quarto com 9. E o Stuttgart vem em quinto com 8 pontos. Campeonato italiano, quinta rodada. O Sassuolo empatou com o Torino por 3-3. A Atalanta foi derrotada pela Sampdoria por 3-1. O Genoa foi derrotado pela Internazionale de Milão por 2-0. A Lazio venceu o Bolonha por 2-1. O Cagliari venceu o Crotone por 4-2. O Parma empatou com o Spezia por 2-2. O Benevento foi derrotado pelo Napoli por 2-1. A Fiorentina venceu a Udinese por 3-2. A Juventus empatou com o Verona em 1-1. E o Milan empatou com a Roma pelo placar de 3-3. Classificação aí, os 5 primeiros. Milan em primeiro com 13 pontos. Em segundo, Napoli com 11. Em terceiro, Sassuolo também com 11. Em quarto, a Internazionale de Milão com 10 pontos. E em quinto, a Juventus com 9 pontos. Sobre esses dois campeonatos aí, algum comentário ou não? Vamos lá, gente. Sim ou não? Oi? Eu queria falar um pouco sobre o Milan, né? O Milan, é bom a gente estar revendo o Milan ali, disputando as primeiras posições novamente do campeonato. O Milan ficou muito tempo aí numa reconstrução, né? Teve a compra dos chineses, depois a compra do grupo atual, que, se não me engano, são americanos. Então, assim, é bom você rever o Milan ali em cima de novo. Eu creio que esse ano o campeonato muda de mãos, eu não acho que a Juventus ganhe. Não que não tenha time, mas é um começo de trabalho do Pirlo. E é o primeiro clube do Pirlo na carreira dele, né? Ele está fazendo um trabalho bom, mas eu creio que não seja um trabalho que para título. A Inter de Milão também vem muito bem, vice-campeã da Liga Europa. Acabou perdendo o clássico para o Milan no final de semana retrasado. Mas ainda tem muito campeonato para disputar e eu creio que fique ali entre Milan, Inter de Milão e talvez a surpresa do Lazio, que ano passado fez um belíssimo campeonato também e esse ano pode surpreender novamente. Eu considero ponto negativo aqui por enquanto a Juventus ainda aí não estar ali mais acima na tabela. Mas como está no início também, né? Quinta rodada, enfim, ainda tem um trabalho a ser desenvolvido pelo Pirlo aí. E no campeonato alemão, o RB Leipzig, ano passado que ficou em terceiro, esse ano vem mantendo aí momentaneamente a liderança também lá na quinta rodada.
enfim, o Bayern de Munique ele já coladinho. A disputa assim nesses países é meio são meio complicadas, né? Porque 1, 2, 3 times no máximo ali que se estapeiam para poder conseguir as primeiras colocações ali e, por consequência, o título. Mas acho que na Itália o negócio vai ser mais brigado do que na Alemanha esse ano. Bom, vamos lá. Passar aqui Campeonato Espanhol, já na 7ª rodada. O Elche venceu o Valência por 2-1. Barcelona foi derrotado pelo Real Madrid no El Clássico por 3-1. O Sevilha foi derrotado pelo Eibar por 1-0. O Osasuna venceu o Atlético Bilbao por 1-0. O Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 2-0. O Real Valladolid foi derrotado pelo Alavés por 2-0. O Cádiz empatou com o Villarreal em 0-0. O Getafe foi derrotado pelo Granada por 1-0. A Real Sociedad venceu o Huesca por 4-1. E o Levante empatou com o Celta de Vigo pelo placar de 1-1. Os 5 primeiros, a Real Sociedad lidera com 14 pontos. Em segundo, Real Madrid com 13. Em terceiro, Granada também com 13. Em quarto, Villarreal com 12. E em quinto, o Atlético de Madrid com 11 pontos. Vamos lá, Campeonato Francês, 8ª rodada. O Rennes foi derrotado pelo Angers por 2-1. O Lorient foi derrotado pelo Olympique de Marselha por 1-0. O PSG venceu o Dijon por 4-0. O Metz venceu o Saint-Étienne por 2-0. O Stade Bristol foi derrotado pelo RC Strasbourg por 3-0. O Bordeaux venceu o Nimes por 2-0. Montpellier foi derrotado pelo Reims por 4-0. O Nice empatou com o Lille por 1-1. E o Lyon venceu o Mônaco, ou Monaco, por 4-1. Os 5 primeiros, PSG lidera com 18 pontos, seguido pelo Lille também com 18 pontos. Em segundo e em terceiro, o Rennes vem com 15 pontos. Em quarto, o Olympique de Marselha também com 15 pontos. E em quinto, o Nice com 14 pontos. Algo sobre esses 2 campeonatos aí a ser ressaltado? Eu queria comentar um pouco sobre o espanhol. Falar sobre esse clássico de Real Madrid e Barcelona, né, o clássico. A gente, durante a semana, viu o Zidane poupando metade do time, né, no jogo contra o Shakhtar pela Champions, uma atitude bastante criticada pela crítica espanhola. E a gente vê que, assim, em tese deu certo, né? O Real Madrid jogou bem melhor que o Barcelona na partida, o Barcelona teve suas chances, mas o Real Madrid conseguiu controlar o jogo, conseguiu segurar bem a bola no ataque, partindo os contra-ataques. Um erro ali no gol do Sérgio Ramos, um erro de marcação, a bola acabou batendo, o Lenglet acabou fazendo uma falta meio infantil dentro da área, uma bola que talvez o Sérgio Ramos cabeceasse para fora, pelo desequilíbrio na subida. Ele acabou agarrando o Sérgio Ramos dentro da área, cometendo um pênalti, e ali acabou desmontando o time do Barcelona. O Ronald Koeman fez umas substituições, tirando o Busquets e o Jordi Alba, deixou o time sem lateral, meio de campo só tinha o Messi e o Coutinho, e acabou colocando somente atacantes, e com isso o Real Madrid no contra-ataque acabou fazendo terceiro. O Barcelona está passando por um momento muito crítico, vídeo o último confronto da Champions que eles participaram, que foi 8-2 pro Bayern, aquela partida memorável, né, para o time de Munique, que acabou dando até uma força um pouco maior do que eles já tinham. E você consegue ver a reformulação que está acontecendo no time do Barcelona. A gente ainda não sabe se o Messi vai continuar para essa reformulação, se ele vai ficar para o ano que vem. Ele já disse que, ao final do contrato dele, que termina agora em junho de 2021, ele vai sair do clube. E resta a gente esperar para saber se o Barcelona vai conseguir se reerguer, como aconteceu com o Ronaldinho em 2003, se não me engano, foi o ano que ele chegou. E logo após ver o Messi, ou se a gente vai ver o Barcelona um pouco mais decadente, o campeonato mais fixo ali nas mãos de Real Madrid, Atlético, e talvez até mesmo a Real Sociedad, que tem crescido nos últimos anos. Ano passado fez um excelente campeonato, chegou em 4º lugar. Esse ano está ali disputando no começo. Vamos ver se vai mudar um pouco de mãos aí esse campeonato espanhol.
Bom, cara, sobre a situação aí do Barcelona, o Messi já queria ter saído no final da temporada passada, né? Só que ficou aquele jogo de empurra. Primeiro, a diretoria do Barcelona prometeu a ele que ele teria o passe livre, ele escolheria onde ele iria sem pagar nada ao Barcelona, e depois roeram a corda lá. A diretoria, principalmente o presidente do Barcelona, roeu a corda e reverteu a situação, acabou informando que não lideraria de graça. Ele ficou bastante insatisfeito com isso. Bom, acredito que esteja jogando não como Messi realmente, aquele Messi que disputa ou disputou há tempos atrás, ou que quisesse disputar como há tempos atrás o título de melhor jogador do mundo. Enfim, não está sendo Messi, na minha opinião. Ele não está feliz onde ele está. Ele gostaria de estar em outro lugar e não no Barcelona nesse momento. E aí, por tabela, teve a saída de Suárez também, que também saiu insatisfeito. Enfim, a diretoria do Barcelona não tem tomado as atitudes mais corretas, pode-se dizer assim, e aí isso acaba deixando a equipe insatisfeita. Você não pode deixar um cara como o Messi insatisfeito. Você tem que tentar fazer com que todos os dias para ele, apesar da nuvem lá fora, todos os dias sejam ensolarados e com céu azul. Então, não adianta. Ele é um cara que ele demonstra muito o que ele sente. Então, ele está insatisfeito no Barcelona. Acho que isso é perceptível. Para quem está acostumado a ver ele jogar, já jogou em outras situações no Barcelona, e até mesmo na seleção, quando ele realmente estava incomodado, ele não conseguia render o que ele geralmente consegue render, ele não jogava como Messi. Enfim, aguardar essa temporada aí para que não seja uma temporada péssima. Já está ruim para o Barcelona, mesmo no início do campeonato, mas que não seja péssima e que ele possa se despedir no final dessa temporada, né? De forma digna, com todas as honrarias que merece, por tudo que fez pela equipe do Barcelona durante tanto tempo. Então, já era para ter saído, mas infelizmente as pessoas não cumprem com as suas palavras no mundo do futebol. Isso não é uma exclusividade do Brasil. A gente vê que lá fora isso também acontece. A gente critica tanto o nosso aqui, esquece que existem os outros, e que lá o pessoal é humano ou desumano também, os jogadores de lá. Então, aí, está sendo bem ruim para o Messi, eu acho, disputar essa temporada pelo Barcelona, já que ele não queria antes, mas que ele pelo menos consiga sair de lá como Messi, né? Sai pela porta da frente. Mais alguma coisa sobre? Que aí eu já passo o campeonato inglês. Não. Então vamos lá. Campeonato inglês, 6ª rodada. Vamos lá. Aston Villa foi derrotado pelo Leeds United por 3-0. O West Ham empatou com o Manchester City por 1-1. O Fulham foi derrotado pelo Crystal Palace por 2-1. O Manchester United empatou com o Chelsea em 0-0. O Liverpool venceu o Sheffield United por 2-1. Southampton venceu o Everton por 2-0. Os Wolves empataram com o Newcastle em 1-1. O Arsenal foi derrotado pelo Leicester City por 1-0. O Brighton empatou com o West Bromwich por 1-0. E o Burnley foi derrotado pelo Tottenham por 1-0. Os 5 primeiros, o Everton lidera com 13 pontos. Já na cola dele ali o Liverpool em segundo, também com 13. O Aston Villa vem em terceiro com 12. O Leicester City vem em quarto também com 12. E em quinto, o Tottenham com 11 pontos. Algo sobre o campeonato inglês? Eu acompanho um pouquinho os jogos aí desse fim de semana. Eu vi bastante o jogo do Leeds contra o Aston Villa. O Aston Villa que vinha de uma goleada, né, de 7-2 em cima do Liverpool e acabou sofrendo esse revés de 3-0 pro Leeds, e o time do Leeds jogou de uma maneira sensacional. O que o Bielsa está fazendo com esse time
é um time que não tem tanto dinheiro quanto os principais times da Premier League, porém está fazendo um campeonato para se manter, mas um campeonato bem vistoso. O clube que joga, assim, procura ter a posse de bola, faz uma marcação-pressão. A gente sabe que o Guardiola faz tudo isso baseado no Bielsa. Ele diz para todo mundo que o Bielsa é o ídolo dele, é o cara que ele estudou para poder fazer o que ele faz. Então, tudo que a gente vê no City, o Guardiola aprendeu com o Bielsa. E a gente consegue ver bem no jogo do Leeds, tudo isso na íntegra ao mesmo tempo. O time do Leeds, ele é um time que não tem nenhuma peça assim famosa no mundo. Talvez o jogador com mais nome assim no time é o Rodrigo Moreno, atacante da seleção espanhola, que chegou esse ano. Mas o outro centroavante, que agora me falha o nome dele, acabou definindo a partida, fez os 3 gols no segundo tempo e definiu esse confronto para o Leeds. Queria falar também sobre o Everton, que começou muito bem o campeonato, 4 jogos, 4 vitórias. Acabou empatando a partida com o Liverpool antes da parada para as eliminatórias, e agora nessa volta acabou perdendo essa partida para o Southampton. O time que acabou perdendo o Richarlison por 3 partidas, né, depois da expulsão do Carrinho em cima do Thiago Alcântara, e também nesse último jogo contra o Southampton perdeu o Sigurdsson, também foi expulso durante a partida. Isso complicou um pouquinho a reação do time do Everton, que já estava perdendo. Então, assim, não é que a torcida do Everton tenha que entrar em desespero achando que novamente o clube vai fazer uma campanha para ser 10º lugar, 9º não. Eu creio que o Everton, comparado aos outros times da Liga, caso aconteça assim, igual o ano do Leicester, que não que o Everton será campeão, mas o Everton pode tentar brigar por uma vaga na Champions, mas creio que uma vaga na Europa League o Everton consiga beliscar esse ano. No campeonato inglês eu também acho que o Everton ele vai conseguir desempenhar um bom papel dentro do campeonato inglês. Agora, Tottenham joga um futebol muito bonito, já não é de hoje também. Vem desempenhando já há algum tempo um bom papel dentro do campeonato inglês, um papel de destaque. Enfim, fora isso, Arsenal, outros times que ainda não figuram aqui na tabela entre os 5 primeiros, que podem, de repente, até descontar aqui. Agora, o destaque principal, eu considero ainda assim o Leeds United. Realmente, o Bielsa vem desempenhando um excelente papel aí na frente aí da equipe do Leeds. Os caras não têm tanto dinheiro, conforme você falou, né, mas tem um baita de um técnico. E aí, isso serve um pouquinho para os que dizem que técnico não é essencial. Não, é essencial sim. É essencial sim. Não adianta. De repente você pode até colocar, como eu vi aí essa semana, dizendo que técnico não é o essencial. Não, técnico não ganha jogo. Bom, então, quem dirige a equipe? Quem é que leva a equipe a jogar da maneira que joga? Leva a equipe a ter sucesso com aquela forma de jogar. Então você vai falar que Jorge Jesus não ganhou, que ele não desempenhou um bom papel, que tantos outros técnicos, Luxemburgo, Filipão à frente da seleção, Luxemburgo no antigo Palmeiras e no Corinthians, enfim, os outros técnicos que foram campeões. Então o clube simplesmente foi campeão porque entrou em campo, jogou, conseguiu um resultado positivo, conseguiu manter a sequência disso e foi campeão, sim. Do nada, não. Tem o dedo do técnico, sim, e ele é prova disso. Está conseguindo, com uma equipe com pouco recurso, ainda assim desempenhar um excelente papel dentro do campeonato inglês, que, diga-se de passagem, é bastante disputado. Então, não é para qualquer um estar ali desempenhando o papel que ele está desempenhando com a equipe que ele tem nas mãos. Então, tá de parabéns aí o Bielsa pelo trabalho que vem fazendo lá. Bom, mais alguma coisa sobre? Não. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para Fórmula 1. A Fórmula 1 que teve o GP disputado no Autódromo de Algarve, em Portugal, nesse domingo. A corrida aconteceu às 10h10 da manhã. Uma corrida disputadíssima, várias alternações ali de posição, enfim, bastante alternância de posições ali durante a corrida. E, mais uma vez, o Lewis Hamilton levou, né, o primeiro lugar. Está, mais uma vez, no pódio que mais se repetiu nessa temporada na Fórmula 1.
foi Lewis Hamilton em primeiro, Valtteri Bottas em segundo e Max Verstappen em terceiro. Por poucas vezes, Verstappen em segundo, Bottas em primeiro, enfim. Esses três sempre no pódio, na maioria das vezes, nas corridas realizadas até agora, foram 12 etapas no ano. A próxima vai ser disputada na Itália, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, no próximo domingo, a partir das 10 da manhã. Mas falando especificamente dessa corrida, foi bastante disputado, alternância de posições ali em vários momentos da corrida, e aí o Lewis Hamilton, com todo o talento que tem e sorte também, conseguiu cravar ali a 92ª vitória na sua carreira, tornando-se o principal piloto, o líder de vitórias na história da Fórmula 1. Isso não é pouca coisa, uma vez que Michael Schumacher já era visto com 91 como ET, então ele agora passa a ser visto como o ET mor ali da Fórmula 1. O cara realmente é espetacular, pilota demais. Então vamos lá, Lewis Hamilton em primeiro, lidera o campeonato aí com 256 pontos. Em segundo, Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, com 179. E o Max Verstappen vem em terceiro com 162 pontos. No Mundial de Construtores, a Mercedes nada, sei lá, léguas de distância aí da Red Bull, vem em primeiro com 435 pontos, em segundo aí a Red Bull com 226 pontos, em terceiro a equipe Racing Point com 126 pontos. Destaques positivos além da vitória do Hamilton, a quebra do recorde, né, do Michael Schumacher em vitórias, a primeira volta, que foi espetacular, do Kimi Raikkonen, que saiu da 16ª posição para a 6ª posição em uma volta e alguns metros. Então, assim, eu assisti essa volta dele, assisti por vezes, o cara saiu ultrapassando simplesmente todo mundo que estava na frente dele, pilotou como ninguém numa primeira volta. Claro, a gente tem aquela volta do Senna, memorável, histórica volta do Senna, naquele GP memorável, mas essa daqui do Kimi Raikkonen foi de cair o queixo. O cara assumia baixar 10 posições, sair de 16º para 6º na mesma volta praticamente, é algo inacreditável. E o ponto negativo foi o Sebastian Vettel, piloto da Ferrari, vem sofrendo demais com o carro aí nas disputas, com as corridas, vai perdendo de muito seu companheiro de equipe, o francês Charles Leclerc, vem dando uma verdadeira surra no Vettel. Eu não sei se o Vettel também já está naquela de cara, é isso aí mesmo, deixa para lá, vamos ver o que acontece ano que vem, esse ano já foi mesmo, já não dá mais para mim, e tentar pegar um cockpit que possa disputar melhor ali algumas posições. E a Ferrari esse ano também não fez nada de espetacular, muito pelo contrário, fez por vezes aí várias vergonhas. Quem já viu Ferrari em anos anteriores, aí esse ano realmente foi péssimo o desempenho da Ferrari, vencendo, e acredito que continuará a ser péssimo o desempenho do carro da Ferrari, dos carros da Ferrari na Fórmula 1 esse ano. Bom, ainda temos mais um tempinho aí. Algum assunto específico que os senhores queiram colocar aí para que a gente possa debater? Ainda temos aí mais uns 6 minutinhos aí. Os senhores têm algum assunto que vocês queiram abordar? Alguma coisa que lá na frente a gente possa fazer uma pesquisa, trazer aí para o pessoal que nos acompanha? Olha, com essa vitória, que é a 92ª, ele também acumulou 161 pódios. E nesse ano, os 8 primeiros lugares, ele tem 8 primeiros lugares nessa temporada, em 12 provas realizadas. Então, não se está falando aqui de um simples piloto. Estamos falando aqui do melhor piloto de Fórmula 1 no momento. E que a cada... Supremacia Mercedes, né? Supremacia Mercedes total. Supremacia Mercedes total. A Mercedes de hoje é a Ferrari de alguns tempos atrás. Não tinha para ninguém. Os caras têm um carro formidável na mão.
são baita pilotos, tanto o Bottas quanto o Hamilton. O Hamilton heptacampeão fácil. Não tem como, não conseguir esse título. Eu acho que realmente o carro da Mercedes ele é sem comparações com os outros carros do grid. Mas eu ainda acho que o Bottas ele não é um piloto à altura para competir ali com o Lewis Hamilton. A gente teve o Rosberg que conseguiu o título mundial, mas a gente viu muitos erros do Hamilton. Então, assim, um dos pilotos que talvez brigou de igual para igual ali com o Hamilton foi o Jenson Button, que em 3 temporadas conseguiu terminar uma à frente, as outras 2 chegou próximo, na época de McLaren ainda. Mas eu queria destacar também a grande corrida do Pierre Gasly, terminou em 5º lugar, depois de ter vencido aquele grande prêmio de Monza, um grande prêmio meio maluco ali na Itália. Ele conseguiu chegar em 5º lugar com a AlphaTauri aí, à frente até do Alexander Albon, o companheiro do Verstappen. A gente fica meio intrigado com o Verstappen chegando em 3º toda a corrida e o Albon não conseguindo às vezes nem pontuar, né? E além o ponto negativo realmente do Sebastian Vettel, já que o Leclerc a gente viu que a Ferrari, com algumas atualizações aerodinâmicas, conseguiu chegar em 4º lugar em 2 corridas seguidas, mas o Vettel realmente não está conseguindo fazer nada. Nessa corrida ele ainda conseguiu chegar em 10º lugar e acabou não quebrando um recorde negativo dele de mais corridas sem chegar numa zona de pontuação, que eram 8. Ele conseguiu pontuar antes de quebrar esse recorde negativo. E realmente, essa volta do Kimi Raikkonen mostrou pra gente que nem sempre o cara tá velho e o cara já era pra Fórmula 1. A gente percebeu que um grande prêmio que nunca tinha tido uma corrida de Fórmula 1, um circuito que nunca tinha tido uma corrida de Fórmula 1, foi a primeira vez. Não tinha a correta aderência do circuito. A gente pôde ver nas primeiras voltas que o Carlos Sainz assumiu a liderança, já que os carros da Mercedes, com um pneu mais duro, que era o pneu médio, demorou a esquentar esse pneu, a aquecer. E como não tinha borracha na pista, acabou tendo uma falta de aderência. O Sainz, com o pneu mais macio, assumiu a liderança. A gente pôde ver que o Kimi Raikkonen levou essa volta na manha, né? Ele conseguiu, com o talento dele, com a experiência dele, perceber os pontos de frenagem mais cedo para poder fazer essa curva melhor e sair com uma aceleração melhor do traçado, e acabou ultrapassando essas 10 posições. Claro que depois ele foi perdendo, porque o carro dele não ajuda bastante, o motor é Ferrari, que é o pior motor do grid, mas a gente pôde ver que talento ainda o cara tem, né? Desse um carrinho melhor para ele, quem sabe. Cara, ele sempre foi um piloto muito arrojado, né? Ao longo da carreira dele a gente vivenciou aí, quem acompanha a Fórmula 1, ou então quem não acompanha aí, pode procurar no YouTube aí, corridas do Kimi. Ele sempre foi um cara bem raçudo ali, era bem difícil ultrapassá-lo, inclusive. Esse, para mim, foi o principal ponto, tirando a vitória do Hamilton, esse foi o principal ponto, ele arrebentou nessa volta, é o que você falou, o carro não ajuda para que ele tenha um desempenho melhor nas corridas, mas o cara tá ali, né? Tem essa não, eu sou piloto, tô aqui, vim para dar trabalho. Então, alô, tô passando. Quem não viu essa volta ainda, por gentileza, acessem lá o site da própria Fórmula 1. A Fórmula 1, né, a entidade Fórmula 1, fez uma homenagem a ele, postou no Instagram, nas redes sociais da própria Fórmula 1. Eles deram esse destaque. Então, não deram um destaque para a vitória do Hamilton como deram para ele, né? Nessa volta espetacular que ele deu, acabou ganhando 10 posições. Foi espetacular. Você vê o cara praticamente encostando roda com roda, o cara por vezes ali subindo na zebra, calculando o espaço certinho. É muito difícil guiar um carro desse. É muito difícil fazer o que ele fez ali. Eu estava assistindo, assisti acho que umas 5, 6 vezes para o que ele acertou ali. O cara não errou nada. Ele fez tudo absolutamente certo. A forma como ele tangenciou para poder entrar na curva, sair tracionando melhor, encaixar a marcha certa, para poder pegar, ter o espaço, ter a ciência de que o carro dele passaria naquele espaço ali, o outro piloto já enxergando ele no retrovisor, não teve a menor possibilidade de reação. Então, assim, foi bastante interessante, e para quem gosta de corrida, eu gosto, é de vibrar vendo uma situação dessa, sinceramente, é de vibrar.
Galera, mais alguma coisa aí? Tem que encerrar o programa. Não, também não. Então, vamos lá. Agradecer aí, primeiramente, a participação do Carlos Malagueta. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela participação. Considerações finais, por favor. Olha, muito obrigado por ter participado aqui do programa. Muito obrigado também pela sua participação, Ellerson. Gostei, mandou ver muito bem, falando sobre diversos assuntos. Aí esse destaque aí de campeonatos italiano, inglês, espanhol. Também todas as suas considerações e pontuações sobre Fórmula 1, além de ter dado aquela bola legal. Mais um que chega para falar também sobre Campeonato Brasileiro. Você, mais uma vez, mandando bem, André Greco, e os nossos internautas aí, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Ellerson, agradecer também aí a sua participação, estreando aí, debutando com a gente aqui no programa. Que não seja só uma participação especial, que você possa voltar mais vezes aí. Muito obrigado aí pela desenvoltura, parabéns aí pela participação, acrescentou muito para a gente aqui no programa, e volte mais vezes, tá bom, meu camarada? Um abraço. Obrigado aí, queria agradecer vocês pelo convite de novo, agradecer os elogios aí do nosso amigo, do nosso Carlos, agradecer os seus elogios também, André, e esperar participar mais vezes aí também. Sempre que puder, a gente está aí. Obrigado também aos internautas e a todo mundo. Obrigado aí. Bom saber que existirão outras oportunidades aí. E a você que nos assistiu, que vai nos assistir ou nos ouvir, muito obrigado aí, desde já, pela audiência, pela atenção. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Até lá. Um abraço.